Olá, que bom que estamos juntos novamente para mais um tempo de meditação na sabedoria bíblica. Nosso objetivo com a veiculação destas mensagens é oferecer à nossa comunidade, aos nossos amigos, uma palavra de fé, motivação e encorajamento para o enfrentamento desta pandemia que nos atinge. A reflexão de hoje está baseada na narrativa bíblica registrada no Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9, e trata de uma cura que Jesus realizou. Vamos acompanhar a leitura do texto bíblico. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Senhor, fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Por conta desta pandemia que estamos vivendo, o mundo parece estar paralisado. A economia, a vida social, as aulas na escola, os cultos nas igrejas, estão todos paralisados, parados. As restrições impostas pela pandemia do Covid-19 têm nos mantido, de certa forma, presos em nossas casas. Tudo parece estagnado, como a vida daqueles enfermos espalhados em torno do tanque de Betesda. Quando Jesus se aproxima do templo, lá em Jerusalém, pelo portão das ovelhas, ele se depara com dezenas de marginalizados, paralisados na vida por conta de suas enfermidades e limitações. Pessoas que vivem à sombra da sociedade e da religião, presas pelas correntes do desespero e da resignação. Elas se espalham por todos os 5 pórticos que cercam uma espécie de piscina pública conhecida como Tanque de Betesda, em que aramaico significa Casa de Misericórdia. Enquanto os peregrinos adentram os portões do templo, cantando canções alegres sobre os feitos de Deus e evitando sequer olhar para essas pessoas ao redor daquele tanque, esses párias da sociedade vivem à sombra da religião e à sombra da sociedade. Eles não podem fazer parte das celebrações do templo. Os religiosos e os líderes da nação os consideram pecadores, impuros, imundos. Eles são obrigados a manter um certo distanciamento social, talvez como nos dias de hoje, sem poder chegar perto uns dos outros. A presença deles não é bem-vinda e nem permitida no templo, e a sociedade os vê como pessoas de segunda classe. Reunidos ao redor da piscina, eles contam com a misericórdia de poucos que por ali passam e lhes jogam uma esmola. E também eles acreditam numa história antiga que é contada, que permanece viva entre eles, de que de tempos em tempos um anjo do Deus desce dos céus, mexe nas águas da piscina, e o primeiro que pular na água, quando a água é mexida, é curado. Mas para a maioria deles, isso é apenas uma lenda. E esse lugar é apenas o lugar em que eles esperam obter algumas migalhas dos peregrinos e fiéis que por ali passam. Enquanto Jesus examina esse cenário desesperador, um paralítico deitado em uma maca pequena chama sua atenção. Ele está a poucos metros da piscina,
Mas para ele, mover-se 1 metro sequer significa uma longa jornada. Jesus então zigue-zagueia entre dezenas de corpos feridos espalhados por aquele lugar, pelo chão, até alcançar o homem paralisado. Quando ele para na frente dele, o pobre homem levanta a cabeça, esperando por alguma caridade, mas a luz do sol ofusca seus olhos enquanto ele tenta ver quem está parado na frente dele. Nesse momento, Jesus faz uma pergunta surpreendente: você quer ser curado? O semblante caído e a resposta pausada revelam a falta de esperança e uma espécie de conformismo com a sua situação. Ele diz: Senhor, eu não tenho ninguém para me colocar na piscina quando a água é agitada. Enquanto estou tentando, outro desce antes de mim. Ele está completamente paralisado, física e emocionalmente. Enquanto os religiosos celebram do lado de dentro do templo, esse homem e todos os miseráveis espalhados na casa de misericórdia vivem à sombra da religião, paralisados em suas próprias misérias. Esse tipo de acomodação também pode acontecer conosco, quando perdemos a esperança e nos adaptamos a algumas situações que têm o poder de nos aprisionar e paralisar. Deixa-me ilustrar isso. Certa vez um jovem foi a um circo e antes do show começar ele observava os animais ferozes nas jaulas. Mas do lado de fora da jaula, somente uma corrente fina prendia o elefante pela perna, certamente o animal mais forte daquele circo. O rapaz não conseguiu segurar a curiosidade e perguntou ao cuidador dos animais: você não tem medo de que o elefante quebre esta corrente e fuja? Não, ele não pode quebrar a corrente, respondeu o homem. Como isso é possível? Insistiu o jovem. Até eu seria capaz de quebrar essa corrente tão frágil se tivesse preso a ela. Então o treinador de animais explicou: ele não pode quebrá-la porque ele nem tenta. Quando ele era um filhote, ele tentou várias vezes e se machucou. Ele não era forte o suficiente na época. Agora que ele cresceu, ele não sabe que se tornou mais forte do que essa corrente. Ele se acostumou com a corrente e nem tenta mais. Quantas pessoas entre nós hoje, mesmo dentro das igrejas, estão vivendo da mesma maneira, como esse elefante de circo aprisionado por correntes frágeis, mas que nos paralisam, nos aprisionam numa condição que parece imutável, que parece mais forte do que nós mesmos, mais forte do que o nosso Deus. Quantas pessoas estão cansadas, sobrecarregadas por causa das correntes que as aprisionam a um passado marcado por um trauma, ou por um rótulo recebido na infância, ou uma falha na vida e que agora os fazem pensar que não tem mais valor. Quantos de nós somos acorrentados por alguns vícios da alma, pensando que eles são mais fortes do que nós? Quantos de nós não estão acomodados a uma situação que parece ser mais forte do que ela realmente é? Quantos de nós não estão perdendo as esperanças, pois os problemas parecem pesados demais? Assim como o homem paralisado na casa de misericórdia. Mas Jesus está prestes a acabar com o sofrimento deste pobre homem. Ao ouvir sua resposta e perceber a sua falta de esperança, a sua dor, a sua miséria, Jesus quebra as correntes que o prendem a uma vida miserável. Jesus estende a mão para ele e, com a autoridade de quem é Senhor sobre tudo e sobre todos, diz: levanta-se agora, pegue a sua cama e ande. No mesmo momento, o corpo do homem começa a tremer, os ossos começam a estralar, ele sente o sangue fluindo em suas veias, os músculos de suas pernas começam a ficar mais fortes, uma energia que ele nunca sentiu antes o fortalece de dentro para fora, e então, para a surpresa de todos naquele lugar, ele pula, ele salta do chão, ficando em pé pela primeira vez em 38 anos.
Naquele lugar chamado Casa de Misericórdia, Jesus derrama sua graça sobre o paralítico. Jesus quebra as correntes que o prendiam à sua miséria. Jesus tira-o da sombra da religião, da sombra da sociedade. Jesus dá a ele um novo começo. Isso não acontece dentro do templo. Isso acontece lá de fora, na Casa de Misericórdia. Isso acontece pelas mãos de Jesus. Essa cura, como tantas outras que Jesus realizou, é apenas um prenúncio daquilo que ele veio realizar neste mundo, a restauração da humanidade. Na cruz, Jesus quebrou as correntes que prendem as pessoas a uma vida miserável. Na cruz, através da sua morte, Jesus quebrou as correntes do pecado que escravizam o ser humano, mantendo-os separados de Deus. E na ressurreição, Jesus derrotou a morte para nos oferecer a vida plena, a vida eterna. Todo aquele que crê que Jesus veio ao mundo quebrar as correntes que os aprisionam e paralisam, são alcançados por essa graça que Jesus está oferecendo. Jesus é aquele que quebra as correntes que nos paralisam a uma vida de pecado, a uma vida miserável, a uma vida sem esperança. Isso aconteceu com o homem paralisado em Betesda e também acontece com todos que creem nele, pois ele está consertando a nossa vida e ele está consertando o mundo. Conta-se uma história que um cientista preocupado com os problemas do mundo estava determinado a encontrar soluções para tais problemas. Ele passava dias em seu laboratório procurando respostas para suas perguntas. Um dia, o seu filho de 7 anos apareceu em seu laboratório querendo ajudá-lo. O cientista ficou nervoso com a interrupção e tentou fazer seu filho brincar em outro lugar com outra coisa qualquer. Vendo que seria impossível dissuadi-lo, o cientista procurou algo que pudesse ser oferecido à criança para distrair a sua atenção. De repente, ele encontrou o mapa do mundo em uma revista. Com a ajuda de uma tesoura, cortou o mapa em vários pedaços e, juntamente com um rolo de fita e cola, entregou ao filho dizendo: "Você gosta de quebra-cabeça? Então eu vou lhe dar o quebra-cabeça do mundo para você consertar. Aqui está o mundo, todo partido. Vá e veja se você consegue consertá-lo, mas faça isso tudo sozinho." O cientista calculou que a criança levaria dias para restaurar aquele mapa. Mas algumas horas depois, ele ouviu a voz do filho chamando baixinho: "Pai, eu fiz tudo, eu consertei o mundo." A princípio, o pai não deu crédito ao filho. Seria impossível, naquela idade, ele compor um mapa do mundo que ele jamais tinha visto antes. Relutantemente, o cientista ergue os olhos de suas anotações e, para sua surpresa, o mapa estava completo. Todas as peças foram colocadas no devido lugar. "Como você conseguiu isso?" gaguejou o pai. "Você não sabia como era o mundo? Como poderia consertá-lo?" Aí o filho responde: "Pai, eu não sabia como era o mundo, mas quando o senhor pegou o mapa da revista, vi a figura de um homem do outro lado da página. Tentei consertar o mapa, mas era muito difícil, eu não consegui. Foi então que eu lembrei do homem do outro lado. Virei as peças e comecei a consertar o homem. O homem eu sabia. E quando eu arrumei o homem, virei a página e vi que também havia consertado o mundo." Queridos, é exatamente isso que Jesus está fazendo hoje, através do Espírito Santo. Ele veio para consertar a nossa vida, para restaurar a nossa vida, para restaurar a nossa vida, a vida de homens, mulheres, crianças, idosos. Ele veio quebrar as correntes que nos paralisávamos a uma vida de morte espiritual, a uma vida de pecado, de conformismo, desesperança, de isolamento espiritual. E ele começou essa obra consertando a humanidade, consertando o nosso coração. E Jesus quer consertar a minha e a sua vida também. Ele faz isso quando nós abrimos a porta do nosso coração para Ele, quando o acolhemos em nossa vida e oferecemos a Ele
o nosso coração, ou seja, o controle da nossa vida. Que o seu coração esteja aberto para ser tocado pelo Espírito Santo. Que o seu coração esteja aberto para receber a presença do Cristo vivo, que veio consertar as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Uma boa semana. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra que nos motiva e nos encoraja, pois ela nos mostra Jesus Cristo, nosso Senhor, presente nesse mundo, consertando a vida de cada um de nós e, consequentemente, consertando o mundo. Dá-nos clareza, dá-nos, ó Deus, a oportunidade de enxergarmos isso. Dá-nos, ó Deus, a fé que precisamos para acolher Cristo em nosso coração, para que Ele possa transformar a nossa vida. Nós oramos no nome dEle, Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação e a presença do Espírito Santo repouse sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Boa semana.